Olá! Estamos hoje no nosso 7º vídeo que trata do livro Lições que o Ministério Ensina, livro escrito pelo pastor Isaías Batista dos Santos. E hoje, antes de começar a ler o capítulo 4, que tem o título Caminhos Difíceis, eu quero recordar um pouco os caminhos que ele passou até aqui, para que a gente entenda melhor que caminhos difíceis são esses, já que nós já falamos em várias cidades, em várias regiões que ele passou nesse período, né? Então vamos mostrar um pouquinho desse mapa. Vale salientar que muitos lugarejos eu não consegui localizar. Aí procurando no mapa, vi mapa geográfico, procurei mapa rodoviário para ver se facilitava um pouco essa localização. E o que eu consegui foi esse aqui. Então esse mapa ele mostra a região de Jaguaquara, que foi onde ele nasceu, né? Que ele conta que nasceu, que os meus avós tinham um sítio, né? Moravam num sítio, uma fazenda, chácara, enfim, próximo a Jaguaquara. Era na região de Jaguaquara, porém ficava a 8 quilômetros de Itaquara, né? Que é essa cidade próxima, e lá é que foi fundada a Igreja Batista de Ingazeira, que ele fala, né, que ele trabalhou aqui durante algum tempo. Então, ele contou também no capítulo passado, que foi o capítulo Ligeira Frustração, ele mostrou que ele morava aqui próximo, mas ele foi batizado em Jaguaquara, apesar de ter conhecido, ouvido de Jesus lá na Igreja Batista de Ingazeira, que era em Itaquara, mas ele foi batizado aqui em Jaguaquara e era aqui que ele queria estudar no Colégio Taylor Egídio, e que o pai dele não permitiu, né? Que foi justamente essa ligeira frustração, foi porque o pai não permitiu e ele resolveu fugir. Quando ele fugiu, inicialmente ele foi para essa região aqui, que é a região que ele comenta do rio, as margens do rio Andaraí, que é um rio pequenininho que passa por aqui, e ele chegou a passar algum tempo, mas ele deixou essa região porque o avô dele descobriu, o pai dele, desculpa, descobriu que ele estava naquela região. Então, ele fugiu e acabou indo para a região de Gandu. Então, ele desceu um pouco mais e veio para essa região aqui de Gandu, onde ele ficou até os 18 anos. Depois disso, né, foi quando ele resolveu voltar. E ele, ao voltar, meu avô já estava morando nessa região desse rio Andaraí, numa cidadezinha, né, num local chamado de Malhada, né, um lugar chamado Malhada, que era às margens do Rio Preto de Andaraí. Então eu não consegui localizar exatamente o lugar desse lugarejo chamado Malhada, mas era nessa região aqui, bem próximo a Jaguaquara. E aí a gente vai exatamente para a região. Então, quando ele veio aqui para Gandu, tem uma região chamada Baixão do Ouro, que também não localizamos exatamente, mas é aqui a região ganduense, como ele chama. E lá ele ficou trabalhando, foi onde ele começou o ministério dele, né, ajudando ali na congregação de Malhada. Então ele ficou em toda essa região aí, trabalhando e falando da palavra de Deus, ou melhor, em Baixão do Ouro, que é nessa região aqui, não em Malhada. Malhada ele ficou um tempo, depois veio para cá. E todo mundo que descia para Ilhéus, então Ilhéus está lá embaixo, passava por toda essa região. E ele atuou, inclusive, até aqui em Barra do Rocha, né? Até nessa região toda, tem Nova Ibiá, Gandu, então as pessoas, ou Jequié, que é mais para a esquerda, né? Então, todo mundo que vinha por essa região ouvia falar de Jesus. Então, ele comentou tudo isso nesse capítulo, no capítulo anterior que nós fizemos a leitura. E hoje a gente vai fazer a leitura de caminhos difíceis. Então, como ele estava em Baixão do Ouro, como eu comentei, né, aqui nessa região, ele
começa com o versículo 9 de Josué, capítulo 1, que diz o seguinte: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. No ano de 1933, encerrei as minhas atividades em Baixão do Ouro e resolvi partir também para o sul da Bahia, em busca de novas metas e melhores condições de vida. Então, todo mundo naquela época acabava descendo, né? Vinha para o sul da Bahia, que era uma região melhor, mais rica, de mais condições. Convém que eu confesse que, apesar de estar engajado no serviço do Senhor, como diretor de congregações, pregador, professor de classe da escola bíblica dominical, etc., mesmo assim ainda me sentia frustrado, pois o meu propósito era preparar-me para o ministério da palavra em definitivo. Não podia nem devia contentar-me com meios termos e não estava encontrando portas abertas. Vivia como os apóstolos logo depois da morte de Jesus, pescando no mar da Galileia e consertando redes esburacadas, até que o mesmo Jesus lhes aparecesse novamente, traçando-lhe rumos certos e tarefas definidas. Despedindo-me de minha igreja e da congregação que tanto amava, por haverem se constituído numa santa inspiração e saudável motivo de equilíbrio em minha vida espiritual naqueles dias de ansiedade e incertezas, programei viagem. Em visita a uma fazenda de elementos pertencentes à congregação, ocorreu um fato muito importante, que por merecer destaque, o inseriremos em outro capítulo, passando por enquanto a relatar as ocorrências dessa difícil caminhada. Reunindo os meus pertences, parti pelos mesmos caminhos dantes percorridos. Ajuntei no meu alforje um pouco de dinheiro, minha Bíblia, meu cantor cristão. O cantor cristão era o inário mais conhecido, mais utilizado pelos batistas da época, né? Era o inário principal, chamado cantor cristão. Uma revista da Escola Bíblica Dominical e pequenos objetos de uso pessoal. A viagem foi iniciada em circunstâncias não muito recomendáveis, pois no dia anterior havia extraído um dente meio infeccionado. Viajando a pé, sob um sol abrasador, as coisas se complicaram. No primeiro dia andei pouco menos de 30 quilômetros e no segundo dia pouca coisa consegui, porque o meu estado ficou desesperador. O rosto muito inchado, febre alta e dores lancinantes. Parei para pernoitar numa rancharia à beira da estrada, num lugar denominado Tabuleiro, hoje Nova Ibiá. Então aqui, ele estava na região ganduense e ele parou aqui em Nova Ibiá. Ele disse que andou 30 quilômetros no primeiro dia e um pouco menos no dia seguinte, né? Porque ele não aguentou. Era um lugar para ele totalmente desconhecido. Ali passei a noite mais triste de minha vida. Sem assistência, sem remédio, sem alimento, sem alívio e sem esperança de sobrevivência. Já não podia abrir os olhos nem mastigar qualquer alimento devido ao estado de inchação do rosto e da cabeça, que era em demasia. Cheguei a pensar que havia chegado ao fim de minha carreira naquele início de jornada. A noite foi muito fria e o dia seguinte amanheceu coberto de neblina. Na minha angústia, orei a Deus assim, abre aspas, Meu Deus, olha para mim e tenha compaixão de mim. Não posso fazer mais nada para sobreviver a essa crise tremenda em que me encontro. Não tenho ninguém que me assista e possa cuidar de mim. Só tu podes me socorrer e me curar. Não quero morrer antes de realizar alguma coisa para a glória do teu nome. E assim me entrego em tuas santas mãos, Senhor. Cuida de mim. Fecha aspas. Fim da oração, passei por uma madorna, vindo a despertar pela presença de um senhor que, vindo daquelas cercanias, parou estupefato, vendo-me naquela situação, deitado numa rude cama da rancharia, incapacitado de me reerguer sozinho. Primeiro tocou-me, depois deu-me a mão e me fez sentar.
Procurou conversar comigo, fazendo-me várias perguntas. Mal pude responder algumas. Comovido, retira-se aquele personagem, para mim totalmente desconhecido. Já era o começo da providência de Deus, que sempre age através de caminhos altamente diferentes dos nossos caminhos. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Está lá em Tiago 5, versículo 15. E eu havia orado com muita fé e passei a depender exclusivamente de Deus, conforme a sua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Está lá em Salmos 37, versículo 5. Aquele Senhor que me apareceu ao amanhecer do dia voltou com muita resolução e amabilidade, disposto a me levar para sua casa, sem que eu nada lhe houvesse pedido. Toma-me pela mão, monta-me no seu animal e o sai puxando a pé. Passa por uma grande pastagem, atravessa um rio e sobe uma ladeira e, enfim, chega à sua casa. Naquela situação, eu pude ver a imagem perfeita do bom samaritano, aquele descrito lá na Bíblia, a pé, puxando aquele cavalo, conduzindo uma vítima indefesa. A dona da casa, orientada e iluminada por Deus, usando os recursos mais rudimentares da medicina caseira, mas cheia de amor e muita boa vontade, preparou o que estava ao seu alcance para receber e cuidar do seu estranho hóspede. Ao chegar, eles tiraram-me do animal, levando-me a tomar um banho com água bastante quente, deram-me uma boa dose de medicamento e puseram-me numa cama. Sobre mim puseram um lençol e por cima do lençol um cobertor e outro cobertor e mais outro cobertor, até que o suor se desprendesse por todos os poros. Tremendo suador, por pouco não morri. E nesse sufoco passei o resto do dia e a noite. No dia seguinte já se respirava um ambiente melhor. A febre baixou e os edemas foram desaparecendo lentamente. Comecei a falar, a alimentar-me e render graças a Deus por haver colocado em meu caminho tão nobre e benemérita família. A esta altura dos acontecimentos, já eram conhecidos os nomes dos hospedeiros e do hóspede, bem como a profissão, o estado civil e até a religião que professavam. O chefe da família era o senhor Vitor Araújo. Sua esposa, Dona Maria Bandeira Araújo. Eles tinham 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino. A menina mais velha chamava-se Onília e talvez contasse 13 anos de idade. Família de tradições católicas, sendo Dona Maria sobrinha do conhecidíssimo Padre Badaró. Houve uma nota muito importante e providencial que teve lugar no começo desta ocorrência. O senhor Vitor e Dona Maria, depois de me haverem aplicado o banho acima referido, abriram meu alforje de viagem para pegar roupa, vestir-me e tiveram a indizível surpresa de encontrar a Bíblia e o cantor cristão. Eles sempre haviam ouvido falar na Bíblia, mas nunca a tinham visto. E quando resolveram receber-me em sua casa e cuidar de mim, não sabiam que eu era crente. Daí a curiosidade de toda a família e o desejo que nutria pelo meu restabelecimento para o início de conversações, o que não demorou a acontecer. No dia seguinte, ou melhor, no segundo dia, na hora do almoço, eles, com muita amabilidade, procuraram saber pormenorizadamente da minha procedência, como se chamavam meus pais, qual o meu destino, qual a minha profissão e qual a religião que eu professava. Quando lhes disse que era crente, membro de uma igreja batista, ainda mais atenção demonstraram para comigo. Disseram-me que eram católicos romanos, mas independentes de qualquer hostilidade, e muitos se alegraram em ter-me em sua casa. E passaram a inquirir-me sobre os livros que encontraram na minha bagagem, particularmente sobre a Bíblia. Nesse ínterim senti um impacto maravilhoso. Vi ensejar-me a oportunidade de começar a pagar o que eles fizeram por mim no plano temporal e material, com aquelas moedas de ouro, quais libras esterlinas,
que a palavra de Deus nos proporciona. A cada pergunta que os familiares me faziam, eu respondia com muito afeto e carinho. Em reuniões prolongadas e sucessivas, falamos sobre o que era a Bíblia, quem a escreveu, quem a inspirou, quando e como foi escrita, como chegou até nós, o que ela significa para o crente, como e por que a amamos e procuramos divulgá-la, pelo fato de ela testificar de Jesus, o nosso amado Salvador. Daí por diante, passou a ser a Bíblia o tema fundamental das nossas conversações. Líamos a Bíblia juntos, orávamos e cantávamos hinos e corinhos. Depois de restabelecido, faltou-me coragem de despedir-me logo de tão generosas e amáveis pessoas, continuando a viagem interrompida pela doença. Fiquei com eles uns 4 meses como demonstração de amor e prova de gratidão pelos benefícios que me fizeram. Não sendo possível pagar com dinheiro, porque dinheiro não paga favores, resolvi retribuir com outros gestos semelhantes, dispensando-lhes favores através do meu trabalho, meu tempo, meu amor e minha palavra de orientação espiritual. Só saí dali depois de vê-los evangelizados, decididos e ambientados no meio evangélico. Assim, terminamos o capítulo Caminhos Difíceis, que se encontram nas páginas 37 a 39 do livro Lições que o Ministério Ensina. Lembrando que daqui uns dias o próximo capítulo virá e é importante que vocês deem aquele like, se inscrevam, clica no sininho, se inscrevam no meu canal para que vocês possam receber o aviso do próximo capítulo. Até breve. Um grande abraço.